E o Entre Nós, Famílias e Conexões de hoje, nós vamos continuar aquele ciclo de recomeço, porque depois do fim a gente precisa recomeçar. E em se tratando de vida, de carreira, de trabalho, isso acaba tendo um peso diferente, né? E é por isso que hoje a gente convidou a Fernanda Alves, ela que é psicanalista, mentora de mulheres e de carreiras, e hoje a gente vai ter uma troca super especial para ajudar, né, nessa conexão com grandes mulheres e fortes mulheres para conseguirem recomeçar. Quem me dera, Fernanda, se eu tivesse te conhecido lá atrás, quando eu precisei recomeçar e eu não tive, assim, alguém para me guiar, né? Eu não tive essa grande mentora que é você, que faz um trabalho incrível com mulheres. E me conta um pouquinho como é que é esse trabalho, quando alguém te procura pela primeira vez, quem é a Fernanda que acolhe essas grandes mulheres? Érica, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Essa mulher que vem até mim, que eu acolho, fui eu ontem. Então a gente sempre traz o nosso conhecimento, né, a nossa expertise e a nossa vivência para colaborar e contribuir com outras mulheres que estão passando por uma situação, naquele momento, que a gente também já passou lá no passado. Eu me coloco muito nesse lugar. Eu também fui essa mulher que tive que recomeçar, que tive que trazer muita ordem interna, muita ordem mental, emocional, buscar a minha liberdade financeira para me reconstruir, para voltar a ter a minha independência emocional também. Porque muitas vezes a dependência emocional vem de uma dependência financeira. Então eu trago, todo esse alinhamento, né, também através da minha profissão, eu sou psicanalista há mais de 17 anos, então eu trago essa expertise técnica, esse inconsciente, o estudo dele, desenvolvo e fortaleço o mental e emocional dessa mulher, e trago para ela também novas habilidades para que ela possa empreender, ou se ela já é uma empreendedora, que ela possa avançar na carreira dela, no negócio dela, no faturamento dela, para que ela se sinta sempre autossuficiente e autoconfiante para conquistar o que ela quiser. É sobre isso. Que perfeição, né? Pois é. Então tá tudo ligado a um destravar, a um despertar. Exatamente. E eu digo mais, muitas têm o despertar, ou desejam muito, até sabem o que querem. Então são 2 grandes níveis aqui. Aquela mulher que realmente está perdida, aquela mulher que realmente, está saindo aí pós um divórcio, pós término de um longo relacionamento, ou talvez um luto, né, um luto, profissional, um luto emocional, tem tudo isso também, né, cada uma vem com as dores e vivências delas, mas a mente está desordenada, a mente está confusa, a mente está cansada. Uma mente preocupada, ansiosa, sem direção, ela não consegue pensar em nada. Então é uma Exato. mulher que ela tem o desejo dela, ela sabe exatamente o que: "Ah, eu quero sair desse casamento ruim. Ah, eu quero crescer financeiramente. Ah, eu te", a pessoa, ela já sabe o que ela quer, mas muitas vezes essa mente, ela não consegue focar ou ter um caminho assertivo para que ela possa trilhar dia após dia, com constância, com foco, com disciplina para alcançar o resultado. Então é onde entra várias autossabotagens, é onde eu começo várias coisas e não termino, é onde eu começo a pensar que isso não é para mim, só comigo que não dá certo, e eu começo a ficar frustrada, e aí vira um ciclo vicioso, ruim, Sim, né, em vez de ser um ciclo de prosperidade, vira um ciclo de escassez, porque quanto mais eu me esforço, mais eu busco algo, mais eu procrastino, mais eu me saboto, menos resultado eu adquiro, mais eu fico frustrada e aí fecha esse ciclo que não é muito legal. Eu preciso trazer clareza para minha mente, eu preciso identificar quais são as minhas melhores habilidades mesmos, o que que eu preciso conhecer de mim que me potencializa? O que que uhum, não me potencializa? Isso também é muito importante. O que que faz abaixar minha energia? O que que faz eu ficar frustrada? Eu preciso sair desse ciclo e buscar aquilo que me eleva. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Muitas me buscam muito, Érica, para elevação do faturamento, para crescimento profissional, porque elas veem nisso uma liberdade financeira. sim. Mas antes desse negócio crescer e de você reconstruir a sua vida e recomeçar, você precisa recomeçar internamente.
Perfeito, Fernanda. Eu trabalho com divórcios, né? Não Uhum, tem jeito, as mulheres, quando me procuram, elas estão vivendo uma ruptura, e aí eu costumo dizer isso, né? Quando elas estão aham, vivendo aquele luto da ruptura, né, do divórcio, uhum, elas não conseguem enxergar todo esse processo externo. E elas uhum. têm um processo interno que é único. E é Sim. todo esse autoconhecimento que você acabou Uhum, relatando aí agora, uhum. né? Ter a clareza, tem a clareza, mas mesmo assim não sabe por onde começar, Exato. né? Então tá, eu sei o que eu quero, mas eu não sei por onde eu Não sei como começo. fazer, não Não sabe sei como fazer. como, exatamente. E aí eu sempre cuido dessa forma, né? Enquanto Uhum, profissional, advogada, familiarista, eu cuido da seguinte forma: olha, o processo burocrático, então eu cuido aqui, mas o uhum, processo que é só seu e é único, porque realmente é único, né? Cada um uhum. vive isso de uma maneira, somatiza de outra e canaliza também de outra. Exatamente, Então, é só seu, e aí você precisa do suporte para cuidar de você, para exato, você avançar nesse seu processo que é exato. tão específico, tão único, tão seu, Sim, né. você traz, o avanço no concreto. No concreto, ó, é isso, 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 você precisa fazer isso, isso, isso. Mas ela precisa também é uma tríade, né, corpo, mente e espírito. É como se você representasse ali o corpo, o concreto, o mensurável. Sim, Ela precisa reestruturar, aquilo que compete o mental e o emocional dela. E aí é uma busca muito interna, muito dela com ela mesma. Só que sozinha não consegue. É onde entram profissionais, assim como eu, para trazer essa clareza, esse alinhamento, esse eu digo até um afago, porque nesse momento do divórcio, eu passei por isso. Então a gente fica se sentindo abaixo, a autoestima cai, você se sente incompetente, é "Por que aconteceu comigo?". A gente pensa várias coisas que são repetitivas e normalmente negativas. nem se sente capaz, né, Não para nos muita sentimos coisa. capazes, então assim, é um momento, eu chamo isso de um luto, né, emocional, é um momento em que eu tenho que realmente olhar para mim, mas eu não posso ficar naquele sofrimento sozinha, eu preciso buscar ajuda, para eu conseguir sair o quanto antes. E aí o mundo se abre, porque quando você traz ordem e movimento para sua mente, clarifica os caminhos, quem você pode buscar, o que você vai fazer, e é nesse movimento progressivo e próspero que os resultados começam a vir. É quando Deus também ordena a vida para colaborar contigo, então oportunidades surgem, é onde Sim, você volta a ter a esperança do recomeçar. perfeito. É exatamente isso, né, então tudo começa de quem é essa mulher que às vezes se perdeu. Às vezes não se conhece mais, não sabe Uhum. mais, quem sou eu, o que eu faço agora, e Sim. o que eu sou capaz e por Aham. onde eu começo. Então, Sim. primeiro é ter a consciência de quem eu sou. Quem Exato. eu sou, o que eu Uhum. quero, Uhum. buscar ajuda e agora como eu vou resgatar isso e reconstruir. Exatamente. Então, Uhum. eh, se reconstruir, na verdade, Exato. né. Como começar esse se reconstruir? O que que você diria que seria o primeiro passo para poder a mulher conseguir, eh eh, se de fato recomeçar e se Uhum. reconstruir enquanto mulher e pensando na sua independência financeira e na sua Uhum. independência emocional também, né, porque Sim, tá tudo ali interligado. sim, sim. Por partes, é a vida como ela é. Não tem receita de bolo e não tem nada mágico. Não tem uma dica assim: "Ah, faça isso que vai dar certo", não. Primeiro que na psicanálise nós somos a somatória de todas as nossas vivências. Então cada mulher, ela vai sentir e se reerguer conforme as vivências dela, conforme Uhum. aquilo que ela acredita, conforme aquilo que ela realmente quer, cada um tem uma estrutura. Por isso que para algumas pessoas, umas se levantam mais rápido do que as outras demandam um pouco mais de tempo. Então não existe receita de bolo para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Então você vai ter que entender, né, essa mulher que está nos ouvindo e que pode estar passando por isso, ela vai ter que trabalhar muito a aceitação, porque quanto mais eu nego uma situação, ou eu fico trazendo uma justificativa, o porquê daquilo, eu estou Uhum. negando aquilo. Isso vai ficar me ferindo sempre.
É o famoso aceita que dói menos. Sim. Então, assim, a aceitação, aceita que, ok, durou enquanto tinha que durar, o casamento não foi tão bom, casei com um narcisista, mas eu também tenho que assumir os meus 50% de responsabilidade. Eu aceitei casar com essa pessoa, eu aceitei passar por tanto tempo, ou aquele relacionamento interpessoal também que é abusivo, né? Às vezes não é casamento, às vezes é aquele chefe de trabalho que é abusivo comigo, enfim. Ou é isso, ultrapassei os meus próprios limites, então o que Exatamente. que eu aceitei nesse caminho, né? Exatamente. Então, é olhar assim com o pé no chão mesmo. Perfeito. Nossa, estou nessa situação, tá ruim, mas o que que eu posso fazer para sair disso? Então, é trazer esse pé no chão, aceitar a situação no concreto. Aceitou, aí você vai passar pelo seu luto. Não tem como você não Anular, chorar né? em posição fetal durante uma semana ou 2 semanas ou um mês que seja. Chore o que tem que chorar. Uhum. Coloca para fora, esperneia, grita, briga com todo mundo, briga com você, faz o que você quiser. Mas deu 1 semana, deu 2 semanas, deu 30 dias, você vai fazer o seu tempo. Você vai enxugar essas lágrimas, levantar e mãos à obra. E aí é que entra a sequência que quando as pessoas chegam para mim, essas mulheres, é onde eu começo um belo trabalho com elas, tá? Então eu trago ali no concreto também. Não é nada surreal, não é nada que eu vou trabalhar alguma coisa na mente delas, não. São rotinas Que cotidianas, funcionam. na prática, que você vai aplicando e vai funcionando. Então eu chamo de rotinas de prosperidade, que eu divido em rotinas sagradas e rotinas de autocuidado. É no concreto, é na prática. Não existe algo mágico. Porque isso vai devolvendo, então, para a mulher a força, a A força coragem, a interna, a autoestima. coragem, a autoestima. O mundo deixa de ser cinza e volta a ser colorido. Perfeito. Eu volto a ter alegria no levantar, no trabalhar, no cuidar dos filhos, no cuidar da casa, no cuidar da minha profissão, do meu negócio. Eu passo a me olhar mais no espelho, eu passo a cuidar mais de mim, eu passo a querer adquirir mais conhecimento. Entende? Sim. Muitas dessas mulheres, quando vão muito no fundo do poço, é porque elas se perderam de si. Quando eu falo se perder de si, não é algo lúdico. Elas realmente perderam a vida. São mulheres que vivem em função do marido, em função dos filhos, elas não têm a vida delas. Uhum. Então, por isso o primeiro passo é o resgatar, É o né? resgatar. É a sua Perfeito. reconexão consigo mesma. E são Uhum. coisas bobas. Às vezes eu pergunto bem assim: qual é o tipo de fruta que você mais gosta? A pessoa fica, Não sei. não sei. Aham. É. São coisas bobas. A cor. Qual é o tipo de restaurante que você gosta de frequentar? Qual é o tipo de comida? Qual é o tipo de drink? Uhum. O que que você prefere, né? A praia ou a piscina? Não sabe. São coisas banais, entende? Então, são Uhum. desde coisas banais até coisas grandiosas também. Mas se no pouco Você não se você tem conhece. dificuldade, imagina as outras coisas mais profundas. Nossa, é. E tem alta disso? Olha, eu tenho pacientes, né, da terapia psicanalítica, mas eu tenho também muitas mentoreadas. Então a mentoria, ela é um processo de início, meio e fim, que varia de 2 meses, 4 meses a 6 meses. Tudo depende qual é a velocidade que você quer se livrar de uma situação ou não, ou avançar. Na terapia psicanalítica, discorre por mais tempo, leva aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, Uhum. porque, a logística é diferente, né, a estratégia é diferente. Então vai depender muito daquilo que você busca. Quando você me perguntou: "Tem alta disso?", eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 5, 6, até 10 anos, acredite. Continuam se autoconhecendo. Mas eu para essas que já têm muito tempo, eu já dei alta para elas, Uhum. mas elas se Continua. negam a ter alta. Porque elas trabalham a manutenção preventiva. Porque eu consigo assimilar uma vivência e consigo fortalecer a minha musculatura mental e emocional para aquelas vivências, mas eu não paro de viver. Perfeito. Então vão vir novas vivências. Então para essas novas vivências, elas têm essa manutenção preventiva. A minha preocupação, quando eu te perguntei se tem alta Aham. disso, é porque é uma sensação, assim, foi muito bacana o que você trouxe. Hum. É o resgate de si mesmo, né? Então,
o autoconhecimento te liberta de fato. Com certeza. Fato. Uhum. Mas aí parece que a gente precisa a todo tempo se melhorar. É Então você vai se todo conhecendo, você momento. vai se melhorando. Aí a minha preocupação foi, tá, e qual seria o momento do próximo passo? Porque eu ia te trazer, Uhum. né, como mentora de carreiras também, Sim. que é uma grande preocupação, Aham. que é o que eu vejo muitas mulheres, e o meu Sim. intuito com essa sequência de episódios é Uhum. realmente tentar direcioná-las de alguma maneira. Aham. É, e agora? Porque às vezes aquela mulher é aquela mulher totalmente dependente do marido, Aham. ou não era totalmente dependente, mas não sabe gerir ali a própria vida, não sabe Sim. gerir a sua Sim. própria casa, não sabe Aham. prover, Uhum. enfim. E ela precisa recomeçar. E aí, quem ela é, o Uhum. que ela pode fazer, o que ela Uhum. gosta de fazer, o que ela tem Sim. aptidão, né? Sim. E ao mesmo tempo, porque eu coloco assim, porque, por exemplo, eu sempre costumo dizer que a minha carreira está diretamente ligada à minha autoestima. E Uhum. de fato está. É onde. E aí eu faço análise também. Uhum. Então, eu acompanho isso. E de fato é onde eu me sinto útil. Sim. Além da minha família, são minha carreira e minha família, né? Deus, literalmente, é Deus, Sim. família e trabalho para mim. Uhum. Então, além da minha família, que é onde eu sei que eu sou insubstituível, é como eu me sinto, né? Ali eu preciso estar. Uhum. Assim também é a minha carreira, porque isso é o que me faz funcionar Sim. enquanto ser humano, É o né? senso de utilidade. Isso. Aí eu fico pensando, eu preciso ter propósito nisso. Uhum. Aquilo que eu faço é para mim importante de tal maneira que tenha propósito, que tenha Uhum. missão, Uhum. que cumpra os meus valores, os meus princípios, enfim, né? Tem todo um por trás, não é simplesmente um trabalho que vai me dar dinheiro, Não, tem uma né? intencionalidade. Exatamente assim. Uhum. E aí, nessa preocupação é que eu perguntei, tá, mas Sim. tem alta disso? Porque quando que a gente consegue dar esse próximo passo com essa mulher que está recomeçando? Aham. Porque esse autoconhecimento, esse resgate de si mesmo, eu acho que é ad eterno, né? A gente precisa É, fazer essa visita interna a vida sim. inteira. Sim, você me trouxe 2 perfis, né, aquele perfil da mulher que está pós-divórcio, está acabada e quer recomeçar, e tem o perfil dessa mulher que não necessariamente ela se divorciou. Ela pode estar num casamento, ela já é uma grande profissional, ela já é potente, mas em algum momento ela se sente perdida, algo desconectou. Em algum momento algo desconectou. Ou talvez após uma gestação, né, às vezes ela vinha muito potente, não tinha o filho ainda, engravidou, teve o filho, aí teve um break, aí pode acontecer. Ou após alguma situação familiar, ou às vezes não divorciou ainda, mas o casamento não está muito legal, aí está nesse meio termo e aí a mente fica nebulosa. Ou tão somente ela sentiu que o trabalho dela perdeu aquele propósito e por isso ela está nessa transição. Ela Uhum. está nessa transição de carreira. Então, assim, é um outro cenário e um outro perfil de mulher. O que acontece? Esse crescimento e esse autoconhecimento e essa necessidade ou sentimento de sempre querer avançar mais, isso é nato e instintivo do ser humano. Nunca vai existir um momento em que a pessoa, não quero mais. Não, não existe. Tô Tá, perfeita, tô exato. Se completamente não é na vida satisfeita. profissional, é na vida pessoal, é um sonho, é um hobby, nós somos sempre pessoas insatisfeitas. É a nossa insatisfação que fez com que a humanidade conquistasse tantas coisas e a gente crescesse, tá. Que ótimo, né? A ansiedade em níveis normais, ela é útil, porque foi a ansiedade que fez o homem descobrir o fogo, desenvolver a eletricidade, a internet, essa tecnologia que nós estamos usufruindo hoje aqui. Então, foi a ansiedade e o desejo de conseguir coisas melhores. A ansiedade exacerbada que traz essa trava, esses pensamentos negativos, ruminantes, que faz a gente sentir um medo tão exagerado que trava a gente no avanço, Paralisa, né? paralisa. Então, Uhum. assim, quanto que vai ter alta? Eu não lido com essa questão de alta, eu lido com a questão da sua satisfação interna. Uhum. Então, nesse momento atual, vamos supor que a Érica está nessa transição, suposição, exemplo, está nessa transição de carreira. Então, a insatisfação da Érica nesse ano de 2026 é a transição de carreira dela. Então, vai ser um trabalho esse ano para trazer essa satisfação, a realização, o alcance desses objetivos.
Pode ser que no final desse ano a Érica ela conquiste isso. Então, para esse objetivo, para essa meta, a gente obteve Vamos sucesso. tratando as demandas, né? Exatamente, Perfeito. conforme elas vão surgindo. Pois é, Fernanda, em algum momento da vida, né, Hum, muita gente então deixa de ser quem é para se tornar quem precisava sobreviver. sim. E aí a gente vê aquela mulher forte, Uhum, a gente vê aquele homem também que aguenta tudo, uhum, a gente vê a mãe perfeita sim, e a gente vê o profissional, seja homem ou mulher, impecável. sim, Seriam então máscaras? Seriam escudos? Como você vê isso? sim. Eu vou trazer algo aqui que vai ser disruptivo. Máscaras, ter máscaras não é algo pejorativo. Faz parte. Faz parte da gente termos máscaras. A Érica não vai ser a mesma Érica comigo, Fernanda, do jeito que ela é com o filho dela. A Érica não vai ser como ela é com um colega de trabalho dela, um outro advogado talvez, da forma que ela é com o marido dela. Existem comportamentos para cada Exatamente, ambiente, né? exatamente, as máscaras são necessárias. Então quando a gente leva isso para um lado pejorativo, é que se torna feio, né? Uhum. Coloco aspas aí. Mas é a realidade. Eu tenho que saber aonde eu estou no meu local de trabalho, eu tenho que saber aonde eu estou naquele país, naquela cidade, naquele evento, naquela situação, com as pessoas que eu vou lidar. Eu não posso ser 100% igual em todos os lugares que eu vá. Isso faz parte de uma saúde física, mental e emocional. Se eu não trabalho, isso faz parte da inteligência emocional. Saber o que eu vou falar, dizer, me portar, como que eu vou analisar aquela situação, o que que eu vou mostrar ou doar de mim para aquela pessoa, me protege emocionalmente. Entende? Mas até em se tratando de limites de proteção. É porque, Uhum. claro que a gente está falando de forma genérica, nada Sim, aprofundado, mas e o termo máscara, entendi perfeitamente sua sim. colocação e Aham, coube muito bem, achei aham. excelente, mas no sentido de fato, a pessoa se esconder, de fato, atrás daquela Tá. máscara, assumir aquela ferradura, não sei se Sim. seria a palavra, aquela Sim, armadura, então eu vou sabe? te trazer num outro prisma, Contexto, isso num aí. outro contexto. Tudo depende da sua intenção. O Uhum. que comanda a vida são princípios e valores. Então, por exemplo, se eu falo: "Érica, não faz isso aqui, porque isso vai trazer isso, isso, isso para você". Se a minha intenção, e isso vem do âmago, isso é instintivo, é realmente te ajudar, com um bom coração eu falei para você, isso é realmente verdade, você vai sentir isso. Uhum. E você não vai, tomar o que eu falei para você como se fosse um controle, uma ordem, não, você vai ver que é genuíno. Agora se a minha intenção é cutucar você: "Érica, você não deveria fazer isso, isso, porque vai trazer isso, isso e aquilo outro". A minha intenção é cutucar você. Não há amor na minha palavra. Uhum. Você vai perceber isso é energético, entende? Uhum. É onde se criam os ruídos. Então a máscara, quando eu coloco uma máscara com a intenção de talvez prejudicar aquela situação ou me proteger tão demasiadamente que eu acabo prejudicando outras pessoas, aí essa intenção tem um quê que não é altruísta. E isso soa negativo, é isso que soa negativo para as Isso. pessoas. Faz sentido? Total. E pode colocar em questão, né, Hum, as outras searas da vida. Esse é o ponto. Por exemplo, exatamente. aquele homem que se esconde atrás do trabalho, ou até a própria mulher. Existem mulheres, as famosas damas de ferro, né, Sim, que se escondem atrás do trabalho sim. e tomam aquela postura É. de poderio e Uhum. ponto, e é inatingível, inalcançável, e É, aqui você tem uma barreira. é, Então, nesse é, sentido também é que é é. preocupante, né, que existem limites. Isso, nesse sentido, eu vou trazer um termo técnico, que é da psicanálise, que a gente chama de mecanismo de defesa. As Isso. pessoas desenvolvem mecanismos de defesas por causa dos traumas que elas sofreram. Então, eu Uhum. acabo, me comportando
através dessa armadura e coloco todo mundo como se fossem iguais, só que as pessoas são diferentes. Então eu me torno essa mulher muito agressiva, ou muito dama de ferro, ou muito guerreira, ou muito mulher maravilha, porque lá atrás eu fui muito prejudicada, eu me vi muito sozinha, eu cresci insegura, meu pai não era presente, minha mãe não era presente, ou fui abusada, ou fui maltratada. Então eu crio essa armadura para me proteger. Só que, falando para mulheres, né? Só que não há nenhuma mulher nesse mundo, Érica, e eu falo com toda a expertise que eu tenho na minha carreira, que não queira ser cuidada, que não queira ser amada, que não queira ser protegida. Essa mulher dama de ferro, ela odeia ser dama de ferro. Só que ela não consegue ser diferente. Uhum. Mas ela quer esse homem que cuida dela. Ela quer essa família que seja amorosa. Ela quer ser amorosa. Ela quer ser mulherzinha. Ela Ela quer, quer, ela quer essa entende? feminilidade dela, né? Exatamente. E ela tem isso, mas ela foi se perdendo. Numa altura da minha mentoria, eu trabalho a energia masculina e a energia feminina. Nós temos as duas energias. A gente pode transitar entre elas. O homem também tem as duas, a feminina e a masculina. Só que no homem permanece mais a masculina e na mulher a feminina. Nós podemos transitar. As damas de ferro, as Xenas da vida, as guerreiras, elas ficam muito na masculina. E aí a energia masculina pesa o corpo da mulher. É É uma, onde vem as é uma doenças, o sobrecarga cansar. muito Aham, grande, né? exatamente. Então eu trago também essa ordem e esse movimento, mas não é como um de ferro. É uma ordem, um movimento que o resultado gera leveza e frescor. Leveza e frescor não é algo mágico. É um resultado de uma constância, de uma coerência, de uma persistência. Zero procrastinação, zero ansiedade, fazer o que se precisa fazer para os resultados que esse movimento gerarem é que vão trazer para você a sua paz de espírito, o seu resultado, o seu crescimento profissional, a sua tranquilidade. E não significa que você não tenha traumas, que você não tenha dores, que você não tenha que cuidar disso, que você não tenha que Exatamente. canalizar. Mas significa que com a ajuda, né, adequada, você consiga talvez não seja a palavra, mas neutralizar ou colocar no seu Aprender, lugar ali e aprender a lidar com isso, né? reaprender a viver. Eu não posso continuar a minha vida sempre olhando para o passado. Eu sou assim porque aconteceu isso, aquilo outro. E vai Eu continuar. respeito as vivências e os traumas de todo mundo, mas tem que chegar uma hora que chega. Você pode quebrar É esse dar um ciclo, não, né? é tipo assim, aceitação novamente. Aceitar o que aconteceu, mas eu Uhum. não vou me permitir continuar mais 10, 15, 20 anos esse trauma me conduzindo. Perfeito. Então, tem aquela passagem, eu trago muitas passagens bíblicas porque eu sou cristã, então eu trago esse comando de Deus na minha vida. Então, tem uma passagem de Ló, em que ele sai da cidade pegando fogo, né, com as filhas e a esposa. É Ló, né, de Sodoma e Gomorra. Tá pegando fogo ali e os anjos descem e falam o seguinte para ele, e para a esposa e para as filhas: sobe o morro, e Abraão estava esperando ele lá no morro para começar uma vida nova, e não olhe para trás. Uhum. Ló era uma pessoa muito abastada em Sodoma e Gomorra, ele era um homem rico, tinha muitas posses. A mulher criou saudade, tipo assim: "Eu vou olhar uma última vez porque, né, eu morava muito bem e tal". E ela olha e vira uma estátua de sal, Ah, sim. ela vira uma pedra. Uhum. O que isso significa pra gente? Toda vez que eu olho para o meu passado, eu travo. Eu tenho que atrelar o meu presente num futuro que já me espera. Então, o meu presente tem que estar atrelado a esse futuro que já me espera, e não no passado que me enrijece, e não no passado que me trava. Entende? É isso, Deus chega, ok, meu pai não era presente, ok, eu tive que crescer forte, sozinha, ok, mas o seu futuro você pode fazer diferente. Isso não tem que te definir, né? Exatamente, perfeito. Isso não tem que te É definir. isso. E isso que você disse agora é um Hum, presente para todas as mulheres e para os homens também que estejam então vivendo uma ruptura, um luto e a necessidade de olhar ali para a sua vida, para o seu passado e entender que precisa recomeçar, que aquilo ali aconteceu, não tem como
retirar isso da sua vida. O que você viveu, é Exatamente. sua vivência, mas Uhum. isso não te define. O que Exatamente. que você quer? É daqui para frente, Isso. né? E aí a gente está aqui para ajudar, não é isso? Aham, com ordem e Com movimento. ordem e movimento. Perfeito, Fernanda, é exatamente isso. Inclusive, você trouxe uma coisa que eu postei nos stories esses dias. Sobre isso, né? A gente, cada vez mais, enquanto mulher, a gente é capaz de fazer o que a gente quiser. Aliás, o ser humano Uhum. é aquilo que ele quer ser, né? Então, qualquer um é capaz de fazer qualquer coisa. Basta querer. Quando você quer realmente, você vai alcançar e vai fazer aquilo que você quiser e você vai ser aquilo que você quiser ser. Mas nós, mulheres, cada vez mais, a gente tem esse lugar, né? A gente dá conta de muita coisa. A gente dá Uhum. conta da nossa casa, a gente dá conta dos nossos filhos, a gente dá conta da nossa família, a gente dá conta do nosso De marido. tudo, Aí a aham. gente trabalha, então a gente também faz dinheiro, porque antes era Aham. só os homens que faziam Sim, dinheiro, né? Que aham. eram provedores. E aí a gente dá conta disso tudo. Mas para a gente dar conta disso tudo, tem um peso, tem um preço, né? Uhum. Tem um preço. E aí você trouxe uma coisa que é muito importante. Tá bom, a gente é capaz, a gente dá conta, Uhum. mas no fundo a gente quer ser cuidada, a gente quer e a gente merece. Exato. E aí eu postei isso nos stories, é algo mais ou menos assim, e foi bem bacana, gerou muito engajamento, porque eu acho que muitas mulheres se veem nesse lugar hoje, Aham. né? Eu sei fazer tudo sozinha. Eu sei fazer tudo sozinha, eu posso fazer tudo sozinha, Uhum. mas aí quando você tem alguém do seu lado, né, um parceiro, Sim. que sabe e reconhece que você pode fazer tudo sozinha, mas que mesmo assim ele Te apoia, te né? apoia ou ele quer fazer por você. Uhum. Tudo bem, eu sei que você pode fazer isso sozinha, mas eu quero Eu fazer por quero estar você. com você. É E isso. isso faz toda a diferença, né? Uhum. E aí, esse olhar, até antes da ruptura, né? Porque antes Uhum. do fim existe a esperança, digamos Sim, assim, são os sinais que você observa. exatamente. Quem é que está do seu lado? Quem é que você escolheu? Uhum. E quais são os limites, então, de realmente é o fim? Uhum. Ou se é porque se não me olha, se não me percebe, se não me vê, Uhum. se não está ali comigo, não agrega, né? Em Sim, nada, não faz sim. sentido. Aham. Então, de fato, é isso. A mulher, cada vez mais, ela pode, mas ela quer ser cuidada e ela precisa ser Exato. cuidada, né? Exatamente. Cada um de nós, a gente pode conquistar o que a gente quiser, mas a gente quer também essa tranquilidade, esse frescor, esse afago, o reconhecimento, É. sabe? E trabalhar isso de forma que fique fluido. Como é que fica fluido? Entra novamente o nosso controle mental. Porque se eu deixo os traumas falarem por mim, eu vou ficar buscando sempre a validação de alguém sobre mim. Eu Uhum. preciso me validar. Eu preciso entender que eu sozinha me basto, mas não necessariamente eu vou viver sozinha. Sim, Entende? perfeito. E aí quando eu entendo isso nessa relação comigo mesma, é quando eu me relaciono melhor com a vida. O se relacionar com a vida é se relacionar com as pessoas. E as pessoas de uma forma geral, colega de trabalho, marido, namorado, noivo, filho, mãe, Com pai. todas as relações, né? Exatamente. Em Muitas todos vezes os os relacionamentos ambientes. são conturbados porque eu sou conturbada comigo mesma. Uhum. Eu não sei nem me relacionar comigo. Se eu não sei me relacionar comigo, o que me faz pensar que eu vou saber me relacionar com as pessoas? Então sempre começa pela gente. Como que a gente espera a comunicação se a gente não se comunica, né? Exato, sempre começa. Quando eu trago essa autorresponsabilidade, eu ganho força. Quando eu Uhum. transfiro a responsabilidade para o outro, eu não fiz isso por causa daquilo, eu não fiz aquilo porque fulano fez aquilo outro. Quando eu fico transferindo o tempo todo a responsabilidade de alguns resultados para o outro, eu perco força. Porque não depende de mim, o outro que é culpado. Então ele que tem que fazer. Quando eu tomo isso para mim, não, depende de mim, eu sou responsável por isso. Eu ganho força. Eu vou lá e faço. Ah, depende de mim? Então eu vou lá e vou fazer. Eu deixo de ficar frustrada. Uhum. Eu deixo de Você ficar parte para ação, frustrada. né? Aquilo que realmente Exatamente, depende de você. É sobre exatamente. aquilo que tem coisas que são nossas e a gente que vai Uhum, resolver, e tem coisas que são do outro e é um campo que a gente nunca vai alcançar. exatamente, Então, encontrar culpados, né, e não se exatamente. autorresponsabilizar é realmente, acho que uma das É. piores autossabotagens, né? Sabe qual foi o maior destrave e quebra de mindset na época, isso tem mais de
10 anos no meu divórcio, dessa relação conturbada que eu tive, eu também, né, não buscava muito, assim, me autoconhecer, foi essa mentalidade de que tu tinha sempre um culpado ou um responsável. Aí eu não consegui porque aconteceu aquilo, eu consegui porque quando eu acabei com isso e canalizei a força em mim e foquei naquilo que eu queria, desapegar é o tal do desapego. A nossa maior frustração é não saber sermos desapegadas. Uhum. Desapego material, desapego de relacionamento, desapego de coisinhas, desapego. O que é o apego? É eu querer ter para sempre alguma coisa. Só que existe uma grande lei da vida que se chama a lei da impermanência da vida. O que é isso? Tudo tem início, meio e fim. Nossa, Tudo tem início, meio e fim. Nós começamos esse podcast aqui, foi o início. Tá dando meio, vai ter o fim. Um exatamente. lápis que eu compro e vou apontando. Eu comprei, estava novinho. Vou apontando, vai ter o fim dele. Relações também têm um fim. De um jeito ou de outro, eu costumo dizer isso, né? Namoro, Entende? inclusive, foi feito para Para acabar terminar. no Entendeu? casamento. Aí eu fico apegada com aquilo, e é onde eu vou ficar me frustrando. É verdade. Sabe? Até roupa também. Teve um momento que aquela roupa foi útil, muito legal, mas está na hora de desapegar. Uhum. Porque para o novo entrar, o velho tem que Não sair. combina mais com você em algum momento, vai ser Para a assim, vida né? nova que eu busco, de Uhum. felicidade financeira, emocional, relacionamento, o velho tem que sair. Perfeito, Fernanda. A gente falou. Então, olha, não existe receita de bolo, mas existe um passo a passo. Existe um passo a passo. Se você tiver com um profissional adequado, ele direciona você nesse início, meio e fim, de Nossa. forma que você conquiste no menor tempo possível. Porque é aquela lucidez que a pessoa que está vivendo o luto e a dor Exato, não tem, não enxerga. Por isso que a exato. gente precisa de direcionamento, né? E aí tem um pulso forte, não, continua, persiste que vai gerar É resultado, isso vai aí. por mim. Aí quando gera o resultado, cara, vê a alegria delas. Bate o faturamento bacana. Nossa, nunca Uhum. imaginei, Fernanda, que eu pudesse ter esse faturamento. Ou uma conquista no corpo, um emagrecimento, ou aquele namoro saudável. Isso é muito bacana, porque foi aplicando o método ali, sabe? E os resultados vêm. Sem essa técnica, Fernanda, e sem esse, né, esse conhecimento amplo que obviamente você tem, que o meu é jurídico, é Aham, diferente, mas eu sim, vou trazer uma analogia tá. que eu acho realmente muito interessante, que Uhum, nós mulheres a gente administra de uma forma, não diria ruim, não, eu hum, diria diferente, mas que eu aham, admiro nos homens, né? aham. Eu sempre ouvi muito que os homens eles resolvem as coisas em caixinhas, né? E eu preciso compreender hoje assim, concordar e tirar o meu chapéu para isso, porque exatamente Uhum, porque eles resolvem as coisas em caixinhas, na grande maioria das vezes eles parecem, pelo menos, né? Porque a gente uhum. sabe que também eu vou pensando em tudo que eu já vi de outras coisas, que eu sei que existem outras vertentes, mas enfim, na grande maioria das vezes eles sofrem menos. Por quê? Porque eles têm ali aquela caixinha para resolver, eles vão resolver Vai lá e aquela caixinha, resolve. acabou. Próxima. A Uhum. gente não, a gente acumula todas as caixinhas e acha Sim. que a gente é a Tem que dar conta de super-heroína e tem tudo. que dar conta de tudo. E por isso a gente sofre mais, a gente se É. sobrecarrega, a gente às vezes briga sozinha, né? Sim. Se emociona sozinha e nem É. chegou a comunicar para ver se era aquilo mesmo. É. Você trouxe na prática o que eu falei do apego. Os homens Uhum. são desapegados. Eles são extremamente racionais. Os homens são Frios. resolutivos. Eles vieram para resolver problema. Isso é Uhum. instintivo. Então eles são focados na resolução do problema. Uhum. Nós mulheres viemos, quer as mulheres maravilhosas costumam negar isso, quer aceitem ou não, nós viemos para o afeto, para o cuidado, para a atenção, para o emocional. Então nós somos naturalmente emotivas. Uhum. A gente se coloca no lugar do outro, entende? Porque a gente veio para cuidar, para o cuidado. Nossa, Fernanda. E aí eu vou mais além, né? A gente veio para o cuidado, nós somos afetuosas, afetivas Uhum, e tudo mais. Aí a uhum. gente tem de dentro da gente que sai um filho, Para né? você ver. A gente tem que gerir todos os hormônios, as Uhum, emoções, né? Enfim, gestar. exatamente. E aí
olha o tamanho disso, olha a complexidade disso. Se um ser humano por si só ele já é extremamente complexo, olha o ser humano mulher, Exatamente. né? É por isso que a gente tem que trazer um pouco nessas situações da ordem do movimento, olhar para o concreto. Por isso que eu falei, chora, fica em posição fetal, o tempo que você quiser. O tempo que quiser mesmo, tem um O limite para isso, tempo que não? for, dentro da sabedoria, né, de um tempo plausível. Se você Aham. ficar 1 ano nisso, já virou patológico. E 1 ano você perdendo vida, né? Exatamente, por isso que eu falei, vira patológico. O luto ele é considerado natural, saudável, de 3 meses a 3 anos. Até 3 anos, esse Uhum. luto, essa dor incessante é considerado saudável. Passou de 3 anos, se torna patológico. E aí Entendi. requer cuidados psiquiátricos mesmo, para essa pessoa voltar a viver, a voltar à vida, porque o ser humano tem que ser útil, produtivo, Uhum. tem que criar em si a esperança. O que são, teoricamente, né, vou falar superficialmente, os suicidas, né? Eles querem matar a dor, eles não querem efetivamente morrer, eles querem sair da dor. Uhum. Você inicia a depressão, a melancolia, essa tristeza profunda, mas ela vem carregada de desesperança. Eu não tenho mais esperança na vida. Não faz mais Uhum. sentido a vida para mim. Eu perdi as esperanças. Então, o contrário disso é trazer sempre a esperança na sua vida, para você voltar a ter forças e viver o colorido da vida. Ele estar cinza é transitório, não é permanente. Entende? Perfeito. Então, eu tenho que trabalhar sempre isso, trazer esse movimento. Por isso que eu trago ordem e movimento. Então, no primeiro momento, essa mulher, ok, pode chorar, pode sentir, mas enxuga, deu o tempo, enxuga as lágrimas e vamos colocar a ordem para voltar a esperança, o movimento, porque é no movimento que as coisas acontecem, a vida é movimento. E o trabalho acaba tendo total conexão aí com a produtividade, né? Você está Exatamente. produzindo, você está sendo útil, você coloca ali um pouquinho do seu Exato. amor, a sua intenção, o seu Exato. propósito, aquilo te floresce, te Isso. dá energia boa, você Exato. volta para a vida, para o ciclo É da vida. isso. Por isso tem que ter rotinas, rotinas de Uhum. prosperidade, rotinas que te tragam bem-estar, rotinas profissionais, rotinas rotinas, cotidiano, viver. A vida é rotina. Perfeito. E aí, no campo de vista do trabalho, por exemplo, Hum, da carreira. uhum. Então, você cuida dessa mulher desde o início, você cuida Sim, dessa mulher sim. enquanto ser humano, enquanto Aham. CPF, e Uhum. de repente ela tem um CNPJ ali para Sim, você cuidar também. sim. Aí você estabelece rotinas de produtividade para o trabalho, Fernanda? Exatamente, porque o CNPJ não existe sem o CPF. Uhum, O CNPJ, ele é diretamente conectado a um CPF muito bem cuidado e nutrido, entende? uhum, Eu falo de a pessoa que é empresária, tipo você, tipo eu, que somos nós somos a empresa, temos o nosso CNPJ e a gente representa essa empresa. Ah, mas falar nesse prisma é muito tranquilo. Aí uhum. vamos pegar uma grande empresa de mais de 1.000 funcionários, por exemplo. É a mesma coisa. Aquela empresa é composta pela somatória de todos os CPFs. Exatamente. Que precisam estar bem, né? Bem, não à toa está aí a NR1, né? Aham, Entende? Então, exatamente. assim, aí voltando para essa mulher que é empreendedora e também profissional de carreira ou empresária, voltando para essa figura. Ela estando muito bem na relação com ela mesma, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, ela vai transferir toda essa energia para o negócio dela. Se ela está com a mente nebulosa, ela não vai conseguir pensar, não vai ter insight, nem nada para projetar no trabalho dela. Uhum. Então, o nosso CNPJ, falando até financeiramente, ele só vai ser saudável financeiramente se eu, enquanto líder dessa empresa, se eu, enquanto mulher, estou muito bem cuidada e nutrida enquanto mulher. Sim. Eu chamo as minhas mentoreadas de deusas. Então, as minhas deusas, toda semana elas têm lá qual é a sua grande prioridade na vida pessoal enquanto mulher. Eu não falo Uhum. enquanto mãe, eu não falo enquanto esposa, enquanto mulher. O que você vai preencher de vida em você essa semana? Porque Uhum. é isso que vai alavancar a empresa dela. Qual é a sua grande prioridade depois que estiver nutrida que você vai empregar na sua empresa? Porque essa é a válvula motriz.
Entende? Daí vem também, é claro que não é exatamente isso, mas assim, Uhum. você já ouviu, com certeza, já ouviu muito falar, eu já ouvi muito falar. Sim. Enfim, você já fez um quadro dos sonhos, né? O que que você quer? O que Aham. que você realmente quer, Sim. né? Porque aquilo que você realmente quer, você vai correr atrás. Agora, aquilo que você Exato. quer só um pouquinho, mais ou menos, Exato. não tem Uhum. esse valor, não tem Sim. essa importância e você não vai conseguir Sim. depositar ali toda a sua Sim. energia. Sim. E a vida é você me trouxe algo que eu lembrei aqui. Tem algumas leis da vida que elas são inegociáveis. Uma das leis, e encaixa perfeitamente nisso que você trouxe, é: a vida é presença. Uhum. Então você tem que sair do automático, definir o que você quer, colocar intenção naquilo e criar os movimentos para você conquistar aquilo. E perceber também, né, Fernanda, que não Uhum. tem como a vida ser uma linha reta. As pessoas também, elas não De querem altos e baixos, exatamente como sim. que é o coração, né? Ele tá ali, se ele parar, Uhum. Você se for uma morreu. linha reta, você Eu acho que morreu. ninguém quer morrer aqui, né? Exatamente, ninguém quer morrer. Então é importante a gente entender que, de alguma maneira, a vida é mesmo essa montanha-russa, ela vive, é movimento, a Exato. vida é Aham. movimento. E Sim. a gente precisa, de alguma forma, se acostumar com isso, entrar nessa dança, Exatamente. né? Uhum. Porque é isso que faz, que dá sentido à vida, né? Que dá movimento, que dá Exatamente. força e que faz a gente alcançar É. Qual é a novos diferença caminhos. daqueles que alcançam resultados e para aqueles que não alcançam? As pessoas que alcançam são aquelas que têm essa consciência que a vida é de altos e baixos, em algum momento vai estar super lá em cima, mas outros vai estar lá embaixo. São exatamente nesses momentos de baixa que ela tem uma estrutura mental e emocional, que é o que eu chamo de ordem interna, Uhum, para não se sabotar nos momentos de baixa. uhum. Porque as pessoas que não têm essa estrutura, elas vão para baixa e permanecem lá. E tem muita dificuldade de voltar para alta. As pessoas que fazem terapia, que têm autoconhecimento, que fazem processos de mentoria, que têm processos estruturados, não é que elas ficam sempre na bonança. Todo mundo chove pedra e canivete para todo mundo. Os Uhum. abençoados e os não abençoados. A diferença é como você lida com isso. Perfeito. É isso. Fica um convite, né, Fernanda? Um convite, então, para todas as mulheres e homens também, Uhum. para terem coragem, talvez, Isso. Uhum. de voltar para si Exato. e recomeçar de fato. Existe um caminho, existe um trabalho Existe. fantástico, por exemplo, que a Fernanda faz, Uhum. e tem como a gente pegar esse atalho. Quem dera se eu tivesse Exatamente. tido esse atalho lá atrás, não tive. Tive força, tive Uhum. coragem, Uhum. mas a gente sabe que os seres humanos não são iguais, uns têm Exato. mais, outros têm menos, Uhum. outros o medo de fato paralisa, outros Sim. adoecem no meio do caminho. Exato. E o nosso objetivo, inclusive, com essa sequência de recomeçar aqui Uhum. no Entre Nós, Famílias e Conexões, é exatamente mostrar que é possível, que a gente quer a mesma coisa, que é possível recomeçar com Com dignidade, com dignidade. autoconhecimento, com uma reconexão, com um encontro É. mesmo, né? O mundo não acabou. A vida A continua. vida continua. Eu costumo falar para algumas empresárias ou empresários que eu sou aquela pessoa que vocês me buscam quando você e quando os primeiros sinais de colapso em você e na sua empresa começam a surgir. Uhum. E aí a gente traz essa ordem, essa clareza, essa coerência, esse movimento assertivo. Ordem e E movimento. movimento, é sobre isso. E a minha frase, que é quase um clichê, mas que eu realmente uso muito, é porque eu sou a prova viva disso, né? A vida continua. Continua. Acreditem, olha, eu vou falar para vocês, E continua inclusive, até melhor, né? muito melhor, e a sua nova história vai te Exato, surpreender. E aí é exato. claro que, independente de religião, de nada disso, Uhum, mas eu também tenho muita fé em Deus, uhum. acredito, e realmente acredito que os planos dele são muito melhores que os São nossos. fidedignos. E são fidedignos, exatamente. Então, a vida, óbvio, continuou para mim, e eu já Aham, vi, em 15 anos aí de profissão, a aham. vida continuar para muita gente. Muito, Para gente que muito chegou na minha melhor. mesa ali de divórcio, falou que nunca mais ia casar na vida. Aham, e casou. Casou, já divorciou de novo e Aham, casou novamente e tá aham. tudo bem, gente. A vida Sim, tá aí para viver. Eu costumo dizer que enquanto os seus olhos se abrirem, viva intensamente. exato.
É isso, Fernando. O que que a vida continua para você? Deixa para gente essa mensagem final pro nosso, entre nós, famílias e conexões de Tá. hoje. A vida sempre vai continuar quando você tiver amor e clareza. Esse amor, ele sempre vem de uma clareza mental de quem você é, onde você quer chegar e como você vai fazer isso. E aí, com essa clareza e esse amor que ele inunda todos os seus projetos e sonhos, faz você conquistar isso com muito mais leveza e frescor. É Isso sobre é a isso. vida, né? Exatamente. Perfeito, Fernanda. Muito obrigada. Eu não tinha Imagina. dúvida que isso ia ser Aham. maravilhoso, que essa troca ia Sim. ser assim tão Que incrível bom, fico e que a gente feliz. de fato vai conseguir alcançar muitas mulheres e levar essa esperança, né? Joia. E essa possibilidade Aham, real. sim. E é muito fluido e eu quero quebrar uma mentalidade aqui que é muito difícil. Não é difícil. Só ter uma estrutura correta e você seguir o passo a passo. Não é Estamos aqui para difícil. isso, estamos Exatamente. juntas e força e coragem, É isso. ordem e E movimento. movimento. Obrigada, Imagina, Fernanda. eu que Eu agradeço. tenho um presente para você, Tá, é uma obrigada. lembrança. Érica. Faço questão de. E eu adoro caneca. Pois é. Tenho É coleção. só uma lembrança, Aham. claro, porque, como você sabe, é um projeto que eu estou começando na força e na Sim. coragem, do jeito E que eu eu tenho. E eu desejo todo sucesso, tá? Obrigada. Porque tudo que tem propósito É isso. e tudo que vem para transbordar sobre a alma humana, Deus já abençoa. Olha a mensagem de esperança que a gente está levando para essas mulheres. Deus já Fernanda, abençoa. só hoje, na nossa conversa aqui, eu Ah. pensei em pelo menos 10 pessoas que Que já passaram pela minha lindeza. vida e que precisavam dessa força Que hoje. lindeza. Ah, olha que lindo, personalizado. É.